O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigo porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, nós estamos celebrando nesta semana e estamos escutando as leituras, a leitura dos Atos dos Apóstolos, escutando também o Evangelho de São João, de modo especial o capítulo 15, que nos fala já da vivência da comunidade, nos fala da experiência dos convertidos, ao cristianismo, da experiência daqueles que se converteram a Cristo Jesus. E a ação dos apóstolos, a ação dos discípulos, frente a algumas situações difíceis. E diante de tudo isso, creio que nós podemos compreender que a comunidade foi e continua sendo o lugar em que aquele que é chamado por Deus é chamado também a tomar decisões sempre. Porque seguir Jesus, estar em Deus, fazer a vontade de Deus, só é possível se a gente ter capacidade para decidir. Isso nos remete sempre a pensar que para decidir eu tenho que ser livre. E o amor de Deus há de nos libertar de todas as prisões, de todos os pecados, de todas as situações que nos dividem, que nos enfraquecem, que nos impedem de acolher ao outro. Nas decisões, a experiência dos primeiros cristãos, do povo de Deus, nos remete sempre à necessidade de estarmos em oração. Necessidade de cultivarmos a oração e, acima de tudo, devemos estar abertos para a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz à comunidade, que traz aos corações a harmonia e a paz necessária para o crescimento comunitário, o crescimento também individual das pessoas que a constituem. E aprendemos da experiência dos apóstolos, da experiência da comunidade, que a ação de Deus não é a ação em si dos discípulos, mas é a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, que faz nos discípulos e faz hoje também em nós, com que a boa notícia, com que a mensagem do ressuscitado chegue a todos. A boa nova, o amor do ressuscitado chegue a todos. E existia uma dificuldade entre os cristãos. Aqueles que vieram, que se converteram vindo do judaísmo,
muitos que, talvez até dos grupos de fariseus, que se converteram ao cristianismo, creram em Jesus, aceitaram Jesus. Pessoal vindo desta cultura que existia uma fé, a questão da lei, dos costumes e assim por diante. E aqueles que também acreditaram, que acolheram Jesus, mas vindo do paganismo, da cultura pagã. Aqui da cultura helênica, do mundo grego. Nos perguntamos quem é que tem mais direito, quem é que tem mais valor, quem é que, na comunidade, quem é que pode mais, quem é que pode menos. Como deve ser o trabalho? O trabalho com este grupo deve ser diferenciado daqueles. E assim muitas viúvas vindas do mundo pagão, mas cristãos que de fato acolheram Jesus, elas estavam deixando de ser atendidas pelo fato de não vir da mesma origem de outros cristãos. E surgiu um impasse. Por que essas pessoas estão deixando de ser servidas? O amor de Jesus é só para um grupo? E aí a comunidade, nessa assembleia, ela toma a decisão e define, O amor de Deus, a mensagem de Jesus, ela é universal. Quer dizer, ela é dirigida a todos. Entre nós não deve existir distinção, acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. E aqui se cria a necessidade de se ter a diaconia, o serviço de modo especial às viúvas, aquelas que não tinham assistência de ninguém. E a igreja não poderia lhe faltar com a assistência, com o cuidado, com o zelo, com a proteção da sua vida. E assim a igreja escolhe pessoas para exercer essa diaconia, esse cuidado com esses irmãos. Então, disso tudo se vai superando a discriminação. A discriminação étnica, a discriminação religiosa, a discriminação social também. Então, estimados irmãos e irmãs, mais importante para nós, numa cultura, num povo que se valorizava tanto a lei de Moisés, os 10 mandamentos e assim por diante, a lei, o decálogo, Deuteronômio, o livro dos números, e são tantas leis, tantas prescrições. E muitos corriam esse risco de pensar, para mim ser salvo, eu preciso, o que é que me salva? É a lei. Obedecendo, seguindo as coisas minuciosas da lei, eu serei salvo. E aqui os cristãos, a comunidade vai tomando consciência, olha, não é a lei que nos salva. Nós somos salvos, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça de Deus. É Deus que nos salva. Não é a lei que nos salva, é Jesus que nos salva. E aí se vai mudando, se vai tendo uma ruptura, Nós não somos mais judeus, nós não somos mais pagãos, agora nós somos o quê? Cristãos. Devemos viver como cristãos que pauta a sua vida no estilo da vida de Jesus. E é muito bonito quando você faz um trabalho e as pessoas reconhecem em nós o estilo de Jesus. Mas que fulano é muito estiloso, Falaram, fulano é muito estiloso, fulano só anda no estilo. Quer dizer, existe um padrão de vida, existe ali um modelo. Para nós, ser estiloso, imitar Jesus, ser parecido com Jesus, para nós é um elogio. Um elogio com tudo aquilo que Ele fez, com tudo aquilo que Ele nos ensinou. E uma das coisas que Jesus nos ensinou e que a ação do Espírito Santo suscitou na cabeça, nos corações dos discípulos, dos apóstolos, foi o quê? Que a comunidade não deveria impor fardo pesado para ninguém.
né? Fulano que foi tão pecador agora se converteu. Não, nós que nunca pecamos, nós que nunca fizemos isso, nós somos melhores. Não. Fulano que vem desse grupo. Então se decide que não se deve impor nada a ninguém, a não ser que se deva observar, queridos irmãos e irmãs, alguns preceitos, como não comer sangue, não fazer uso de sangue dos animais, nem comer carne de animais sufocados. Foi a leitura que também já escutamos, que né, na Assembleia, nesse concílio que se faz em Jerusalém, se resgata exatamente a fala de Tiago, conhecido como Tiago Menor, né? Sou a favor que não se impunha nenhum fardo para essas pessoas, mas que se observe isso, né? Prática judaica, mas para não escandalizá-la, porque o sangue para os judeus era algo divino, algo sagrado. O sangue é propriedade, quer dizer, o sangue ali está a vida. Você consumir o sangue significa que você está tirando a vida de alguém. Então, quando se matava o animal, tinha que cortar ali a veia, cortar quase que o pescoço para tirar todos o sangue, de modo que não se comesse o sangue. Ontem falava isso também. Jesus já nos veio mostrar Jesus já nos veio mostrar, olha, este é o meu corpo, este é meu sangue. Quem bebe, né, quem come no meu corpo, quem bebe no meu sangue, permanece em mim e eu nele, e este vive. Então, a vida, para que nós possamos ter a vida, precisamos comer do corpo, precisamos beber do sangue de Jesus. Quer dizer, precisamos acolher a sua vida, ou ter a sua vida em nossa vida. E um outro aspecto, amados irmãos e irmãs, problemas nós enfrentamos. A igreja nos primeiros séculos enfrentou muitos problemas, Nós hoje enfrentamos problemas, temos dificuldades pastorais, dificuldades às vezes sociais, dificuldades econômicas, dificuldade de relacionamento, dificuldade de aceitação. Existe discriminação, existe isso em nosso meio, às vezes existe. Mas nós não venceremos as dificuldades que temos se acharmos que Deus, sem nós, vai fazer o milagre, vai mudar tudo. Exatamente isso que nós aprendemos dessa experiência. O Espírito Santo de Deus quer nos tirar da passividade. O Espírito Santo de Deus nos coloca em movimento, em busca de soluções para que a vontade de Deus seja realizada, para que a vontade de Deus seja alcançada em nossas ações, para que a centralidade da pessoa de Cristo seja sempre mais reafirmada em nossas pregações, em nossas posturas, em nossas decisões, e não as opiniões particulares de cada um, porque nós não seguimos as opiniões particulares de cada um, nós seguimos a Cristo Jesus. E aquele que se deixa conduzir pela ação do Espírito Santo está a nos ensinar toda a ação, todo o mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o Evangelho nos apresenta, amados irmãos e irmãs. Ontem Jesus dizia: como o Pai me amou, eu amo. Como o Pai me amou, como o Pai me ama. E hoje nós escutamos o Evangelho que começa dizendo que o mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí Jesus termina dizendo: aquele que ama como eu amo é capaz de dar a vida, é capaz de gastar a vida para salvar. Dar a vida é dizer ao mesmo tempo: não se pode amar a Deus só com palavras.
Dar a vida significa para nós, amados irmãos e irmãs, dar a vida significa que devemos amar a Deus na concretude da vida. Devemos amar a Deus acolhendo a cada um. Devemos amar a Deus exercendo a caridade. Devemos amar a Deus suportando uns aos outros, animando uns aos outros. Devemos amar a Deus, né, anunciando a palavra, né, sendo luz, anunciando a luz de Cristo para aqueles que se encontram desorientados, sem rumo, sem caminho, para que encontrando a luz encontre a verdade, encontre a essência do seu existir aqui. Para que aquele, né, que pensa que ele é o dono do mundo, autossuficiente, é o perfeito, que ele descubra que ela também é limitada. Respeitar o outro nas suas limitações é também compreender-se como pessoa limitada, que precisa da graça de Deus, que precisa permitir, né, que Jesus a ame, que Jesus também a restaure. Então, nesta Santa Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, nosso Deus, que possamos reconhecer as dificuldades que temos, seja na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa vida comunitária em nossa igreja, mas que permitamos, a exemplo dos apóstolos, a ação do Espírito Santo. Que possamos compreender a amplitude e a diversidade da nossa igreja, da nossa família, que faz com que ela seja cada vez linda, mais bela, constituída de pessoas santas e pecadoras, e possamos amar aos nossos irmãos como Jesus nos amou, dando a sua vida para que nele pudéssemos ser salvos. Amém.